Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira, meio-dia mais 37 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mês de julho é época de férias escolares. As crianças, adolescentes ficam mais tempo em casa, brincam bastante, se divertem, descansam. Mas será que também pode ser um período para estimular o desenvolvimento socioemocional? Aliás, você que está nos acompanhando, o que entende por socioemocional? Bom, para nos esclarecer, eu converso agora com a Ellen Mavichian, ela que é psicoterapeuta especializada em crianças e adolescentes, mestre em distúrbios do desenvolvimento, pesquisadora do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social. Então, Ellen, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar do nosso Câmara Total. E para entrarmos neste assunto, gostaria que você desse uma definição para conseguirmos esse desenvolvimento. O que é esse socioemocional? Seja bem-vinda e boa tarde. Eu que agradeço, Gabriel. Boa tarde a todos. As habilidades socioemocionais, elas são bem abrangentes, né? Mas a gente pode resumir como inteligência emocional, autoconsciência, então saber as emoções, né? Inteligência emocional também conhecer, autorregulação, então quando sente alguma emoção, como se regular, então a alegria pode gerar euforia, então se regular ali, também da raiva, né? A responsabilidade ali com o outro, né? O pensamento crítico, a autoestima, e as habilidades sociais de modo geral. Então, como lidar com o próximo, enfim, sociabilidade ali, né? Ô Ellen, todos esses sentimentos ou essas atitudes que você passou aqui para a gente, para a criança saber lidar com as próprias emoções, estabelecer esses relacionamentos saudáveis, saber tomar decisões que são responsáveis, se adaptar às diversas situações da vida, porque a criança está dentro de um contexto, numa casa ali com adultos. Tudo isso é esperado para crianças a partir de qual idade? Essa ou cobrança, ou essa atitude que o adulto precisa ter com a criança, ela é a partir de que período da vida? Desde sempre, né? As emoções é importante trabalhar com as crianças desde muito novas. Então, quando ela começa a falar, por exemplo, a gente já pode ensiná-la a nomear o que ela está sentindo, a entender como que ela sente essa emoção. Então, é muito importante ensinar o mais breve possível para as crianças. Eu falei na minha abertura que nós estamos no mês de julho, época de férias escolares, e que este trabalho pode ser feito nesta época. Por que esse desenvolvimento pode ser importante agora em julho, durante as férias escolares? Por que é oportuna essa época? Então, é oportuna porque os pais têm mais tempo ali, né, com a criança. Então, e o adolescente, né, pode realizar leituras. A gente sempre fala sobre livros, tem bastante literatura que trabalha as emoções, né, ensinando cada sentimento. Porque a maioria das vezes, né, a criança, ela não sabe exatamente o que está sentindo. Então, pode misturar alguns sentimentos ali. E isso, trabalhando na literatura, você consegue explicar para ela exatamente cada sentimento, o que ela está sentindo, cada emoção, como que isso reage no corpo dela. Então, a literatura ajuda, jogos ajuda bastante, jogos de tabuleiro, tá? Jogos cooperativos, que os pais façam juntos, que seja um momento ali de família, para também estimular essa aprendizagem da cooperação, de resolução de problemas. Eu gosto também de indicar a culinária em família, é muito interessante, porque são um momento ali que a criança está junto com os pais, ajuda também a lidar ali com aquela ansiedade que a geração atual tem, de tudo pronto na hora. Então, ela vai ver o preparo, ela vai trabalhar ali com a família no preparo daquele alimento, e vai interagir ali naquele trabalho e exercendo ali um cooperativo também, né?
Lembrando que nós estamos ao vivo, meio-dia mais 42 minutos. Você que quer participar, enviar a sua mensagem, número do nosso WhatsApp está aqui embaixo da sua tela, junto com este texto aqui, ó. Qual que é a importância de estimular o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes? Tem algum questionamento ou quer fazer um comentário? 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Pode mandar sua participação, que eu estou com o nosso WhatsApp aqui aberto. YouTube, estamos ao vivo também pelo chat do YouTube. Se você quiser mandar alguma participação, alguma mensagem, eu leio e repasso para Ellen, que é especialista neste assunto. Já quero agradecer aqui, ó, Priscila Kites, excelente tema, Roberto Faria, Juan Carlos, todo mundo que está enviando mensagem, muito obrigado. Pode enviar, que agora é o momento para você tirar as suas dúvidas. Ellen, sobre este assunto, existe nesse processo um tempo determinado? Então, às vezes, o pai, o responsável está nos acompanhando e fala, tá bom, eu fiz durante uma semana isso aqui com o meu filho, adiantou, legal, deu certo. Existe um tempo para este processo? Ele é contínuo, ele é longo, é a infância inteira durante um período para não ficar algo maçante também? Como que funciona esse trabalho? Então, as habilidades socioemocionais, elas são para a vida, né? Não é como ensinar a ler, por exemplo, que aprendeu a ler e acabou. A trabalhar com as emoções é para sempre. Então, na fase adulta, você também precisa desenvolver, ou mesmo que não seja desenvolver, aprimorar suas habilidades socioemocionais. Então, é uma coisa para a vida, é contínua. E o que os pais devem fazer? Esse processo que você está citando, ele é uma conversa, então eu vou sentar com meu filho e vou fazer uma explicação, são com atitudes no dia a dia, é através de uma brincadeira, eu não vou direto nesse tema, eu vou estimulando outros assuntos para ela não perceber e, sei lá, às vezes ficar com algum tipo de receio? Pode ser tudo, né? Pode ser numa brincadeira, então, como eu falei, em jogos de tabuleiro, você vai estar indiretamente ali ensinando essa criança a trabalhar em grupo, a trabalhar com resolução de conflitos, de problemas, enfim. Pode ser numa conversa, então, ler um livro sobre a raiva, por exemplo. Então, depois você pergunta, o que você entendeu? Quando que você sente tal emoção? Como que você se sente? Como que você pode perceber isso no outro? Então, a gente está ali gerando empatia, né? Porque faz parte também das habilidades socioemocionais, não só as suas emoções, como a do outro, né? Então, a empatia também é trabalhada ali. Então, pode ser numa conversa formal ou numa brincadeira, numa coisa mais lúdica. E também pode apropriar ali de acordo com a idade, né? Então, quando crianças são menores, né, com crianças mais novas, a gente trabalha totalmente no lúdico, mas conforme for crescendo, né, ser um adolescente, por exemplo, você pode trabalhar de forma mais concreta. É importante sempre estar aberto para o diálogo, né? Então, aquele adolescente, aquela criança vem conversar com você, você tem que estar aberto e disponível ali para ele, 100% disponível, né, para ele, né, nesse momento, para conversar a respeito daquilo. Tem alguma fase que é mais difícil esse tipo de conversa, Ellen? Sim, a adolescência costuma ser mais difícil pelo seguinte. Eu sempre cito o exemplo ali do filme Divertidamente, né? Então, na infância, a gente tem as emoções bonitinhas, né? Todas separadas, na raiva, alegria, né? E quando chega na fase da adolescência, aquilo vai se misturando. Então, ele não sabe exatamente o que ele está sentindo, ele pode sentir tudo junto, pode ser uma coisa misturada. Por isso a importância de trabalhar desde cedo, né? Porque quando ele for sentir ali tudo misturado, ele vai saber exatamente como que é e o que está acontecendo no corpo dele para ele trabalhar com aquilo. Aliás, para você que está nos acompanhando, ótima dica, é um filme de 2015, o Divertidamente, é muito bacana. Eu falo que não é um filme nem tão infantil, né, Ellen? Porque a gente que é adulta, a gente acaba absorvendo muita coisa, né? E até para entender, Sim. Isso é muito legal, né? Sim, é perfeito, é muito indicado, eu sempre indico aqui. Ótimo. Ô Ellen, só que em muitos casos, nessa época que a gente está falando, as crianças e os adolescentes, agora em julho, acabam ficando em casa de parentes, de avós, tios.
enfim, de familiares que ficam responsáveis por elas durante um período. Essas pessoas também podem participar desse desenvolvimento ou você entende que isso é uma tarefa dos pais e a criança pode falar, mas por que que meu tio, minha avó está fazendo esse tipo de conversa comigo? É para a família toda ou é uma tarefa dos pais essa questão de educação, de lidar com sentimentos? Podem participar, os avós, os tios, enfim, quem tiver ali disponível e disposto a fazer isso, né? É muito importante que todo mundo, né, é uma comunidade, né? A criança, ela não é criada por uma pessoa, ela é criada por uma comunidade, né? Porque sempre tem ali acaba que tem a responsabilidade do outro também em passar algumas coisas para a criança. Mas é importante que os pais tenham um tempo com ela. Eu sempre falo que não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Então, se você tem no fim do dia ou no começo, enfim, 1 hora com seu filho, mas é com ele, não é com o celular junto, não é com a TV ligada, enfim, é 100% ali com ele disponível, é excelente. É melhor do que nada. Para fazer esse desenvolvimento socioemocional, os pais, os familiares em geral, eles precisam ter alguma característica em especial, uma questão de paciência, uma questão de comunicação, uma clareza daquilo que você está tentando estimular. O que que o pai tem que passar? Qual que é a mensagem, a postura dele? Tem que estar num momento mais tranquilo, não pode chegar estressado do trabalho e querer fazer algum tipo de trabalho com essa criança. O que que ele precisa ter para poder acontecer esse desenvolvimento até de uma forma natural? Sim, tem que ter disposição, né? A disposição envolve ali também a paciência, não só o tempo, né, que você está colocando, mas a disposição em ensinar e entender que não é uma coisa, como eu disse, que você vai, como aprender a ler, aprender de fato e passar. Hoje você pode trabalhar a raiva com a criança, ensinar sobre esse sentimento, como lidar, enfim, e amanhã ela tem um ataque de raiva ali, por exemplo. E é super normal. A sua postura de frente a isso é ter paciência, explicar. Olha, filho, o que você está sentindo é raiva, lembra que a gente conversou sobre, você pode se acalmar assim, assim, enfim, e trazer toda aquela conversa que você teve no dia anterior, ou enfim, em algum momento com ela. E essa questão do exemplo dentro de casa é importante também. Ela viu o pai e a mãe fazendo alguma coisa, depois ela vai repetir. Isso acontece de fato, principalmente na infância? Muito, muito. Eles aprendem mais vendo do que ouvindo, né? Então, a sua atitude frente às situações é como ele vai reagir. Ô Ellen, e as escolas também fazem parte deste processo? E já emendo, as escolas estão preparadas para este trabalho que é individualizado ou na escola é um trabalho em grupo para fazer esse desenvolvimento? As escolas têm crescido bastante essa questão de socioemocionais. Até a BNCC traz, né, agora como base do currículo infantil, né, trabalhar essas questões. E então as escolas têm falado mais a respeito. Isso é muito bom, né? Porque, como eu disse, é uma coisa que vai te ajudar até na fase adulta, né? Você vai levar para sempre. Então, as escolas têm que começar a trabalhar mais. Acaba que nas escolas é uma coisa mais coletiva, né? Então, uma criança ali trabalha então a cooperação, trabalha a empatia com o próximo. Quando ela bate num coleguinha, por exemplo, o professor para explicar o que ele sentiu, né? Então, como que você se sentiu ali na raiva, enfim, ficou com raiva do colega por X motivos, e acaba ensinando também o que o colega sentiu, né? Então, esse momento é importante para trabalhar essas questões do coletivo. Então, a escola tem um trabalho primordial também, né? Em casa e na escola, as crianças vão desenvolver isso. Permitir que as crianças participem na escolha de atividades. Então, você está em casa agora, mês de julho, com as crianças, no planejamento de passeio ou até na resolução de problemas cotidianos, porque eles aparecem todos os dias. Isso tem qual significado e é importante para a criança ter essa tomada de decisão ou pelo menos participar, dar voz a ela? Sim, é muito importante. A gente quer criar adultos autônomos, mas a gente não dá liberdade para essas crianças serem autônomas, né? Então, a gente precisa desenvolver essas questões dentro de casa
com a expectativa de que lá no futuro essa criança vai conseguir tomar a decisão. Então, eu costumo falar assim, não é para você deixar fazer tudo, mas também nada. O que que a gente pode fazer? Olha, você tem uma caneta azul e uma rosa, você pode escolher entre essas duas. A gente está dando a opção dela escolher, mas dentro do que a gente já programou. Então, é importante que ela participe, sim, das decisões, das regras ali da casa, mas dentro do que você tem pré-estabelecido. Agora eu vou falar sobre um tema que certamente você já abordou no seu trabalho, que é a questão do excesso de telas, de celular, de tablets, videogame, computador, televisão e muitas vezes é a companhia dessa criança. Esse excesso atrapalha a habilidade de se comunicar, de se expressar sentimentos. É uma geração que fala pouco, Ellen? Sim, atrapalha muito, muito. A gente indica o mínimo de telas, né? Possível. O excesso de tela, ele atrapalha em vários sentidos. Por exemplo, o que eu falei da questão do alimento ali. Então, a criança, ela se torna imediatista, porque na tela você tem tudo na hora, né? Tudo que você quer, você consegue ali na hora. Então, é uma criança que não sabe esperar, ela não tem, ela não lida bem com frustração, porque ela não tem a questão ali do esperado, do processo. Então, ela não sabe se frustrar, acaba se comunicando menos, né? Porque o social chega informação, na tela chega informação toda hora. Então, no social, você tem que desenvolver um assunto, né? Você tem que desenvolver uma conversa. É mais difícil, né? É uma habilidade que você tem que ter ali constante, e na tela você não precisa disso. Então, a tela é realmente muito prejudicial. Agora, ela é inevitável, né, Ellen? Eu ainda não sou pai, mas eu acompanho por redes sociais muitos pais, muitas mães que falam assim: antes do filho nascer, eu não vou deixar, é só a partir de 4 anos, eu não quero. Então, de fato, há esse desejo de que essa exposição não seja grande. A partir do momento que a criança nasce, que você tem as suas tarefas também, e às vezes para interromper um choro, ou não sei, você acha um desenho bonitinho que você quer mostrar, e você tem o desejo de mostrar para essa criança, você vê que a criança está gostando, parece que é inevitável. De fato, isso acontece. E agora, para os pais e para as mães, é de fato inevitável que essa criança tenha essa exposição? E o problema está na palavra excesso? Uhum. Como mãe agora, eu vou falar, é inevitável. É inevitável. É tudo com limites, né? Moderação. Então, assim, o excesso é o que prejudica. Então, eu tenho um filho que vai fazer 4 anos agora, ele assiste, ele tem acesso a telas, mas eu, primeiro, controlo o que ele vê, né? Tá aí um ponto também importante, controlar o que tem acesso e controla o tempo. Então, a gente deixa ali para um momento que não tem mais atividade, já esgotou todos os jogos, os livros, e pintura, aí pode ter um momento de tela. Você é mãe de 2 meninos. 2 meninos. Você viu que eu fiz a tarefa de casa, né? Fui lá pesquisar É, sobre a Ellie. E neste processo, você enfrentou problemas? sempre, sempre. Eu falo que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma terapeuta melhor também, porque eu consigo ver a dificuldade que os pais enfrentam e vai além da teoria, né? A prática é muito mais difícil. E isso é importante, Ellen. A criança, quando ela faz a birra, quando ela faz aquela manha, a questão das frustrações, são sentimentos normais? Como que o pai pode lidar? Porque às vezes ele fala, tá bom, vi a entrevista, eu vou tentar fazer isso na prática. E aí, às vezes, esse processo ele pode ser mais longo, porque cada caso é individualizado, cada um tem a sua cultura, o método dentro da sua residência. E isso pode gerar uma frustração. É normal, pode ser que cada um leve um tempo, cada filho pode ser que leve um tempo, falar, o meu mais velho foi muito mais fácil do que com o mais novo. Isso de fato também pode acontecer? Totalmente normal. Totalmente. A gente se frustra. A diferença é que o adulto ele tem um vocabulário, uma expressão verbal muito melhor que a criança. Então a gente sabe falar, né, quando está frustrado, o que está acontecendo, por que a gente não gostou de tal situação, ou a gente também já tem o que a gente chama de controle inibitório, né? E aí a gente consegue se controlar diante das situações. A criança não tem isso, né? O controle inibitório, ele termina de se formar ali por volta dos 19, 20 anos.
Então, ela está nesse processo. Fora não ter o controle inibitório, ela também não tem um vocabulário perfeito, né? Ela está desenvolvendo a oralidade, ela está desenvolvendo ali o vocabulário dela. Então, ela não sabe se expressar verbalmente. Então, por que que ela chora? Porque ela não sabe falar o que ela está sentindo. Daí a importância de você explicar para ela o que ela está sentindo, de ensinar para ela o que que e que é normal, totalmente normal, né? A gente não quer que sejam robôs, que não sintam raiva, que não fiquem bravos. A gente quer que sinta sim a raiva, mas o que fazer com essa raiva, né? Voltando para o mundo digital, Ellen, sair desse mundo das telas, né? E aí conhecer museus, parques, bosques. Aqui na cidade de Campinas, por exemplo, tem um monte, uma série. Pode trazer algum benefício para essa criança, para a relação de uma família? E eu já emendo uma segunda pergunta que deve vir de uma mãe e pai que está nos acompanhando. E se falar assim, mas eu já tentei e não gosta, que é só ficar no videogame, que diz que é mais legal. É um processo também contínuo, essa tentativa dessa saída do excesso de telas? Então, é muito importante. Contato com a natureza é muito bom. Ajuda em vários aspectos que a gente já sabe, inclusive melhora o sono, né? O contato com a luz do dia melhora a melatonina ali, estimula o hormônio. Agora, a questão de não sair da tela, aí cabe aos pais ter o controle ali da casa, né? Precisa meio que tirar. Não tem muita escolha, né? Ellen, eu já ouvi muitas pessoas, isso de uma geração mais antiga, falar que ultimamente não pode se falar nada, que tudo é bullying, tudo é problema, e essa questão de desenvolvimento, que antigamente isso acontecia e que hoje as pessoas têm assistido muito mais essas questões. E que no passado não tinha nada disso. Você concorda com esse tipo de frase? Ou no passado ficava escondido e isso já acontecia e agora a gente está abordando de uma forma melhor doenças e problemas que já aconteciam, mas que não apareciam? Com certeza já aconteciam. Hoje a gente tem informação, né? Então a gente consegue detectar uma criança com um atraso, a gente consegue detectar uma criança que está ansiosa, com depressão, enfim. Coisa que lá no passado não acontecia, a gente não tinha essa informação. Uma criança ter depressão, imagina, hipótese nenhuma. Um adulto não podia ter depressão, quem dirá uma criança, né? Então, são assuntos que não eram abordados, informações que a gente não tinha e que hoje, ainda bem, a gente tem. De quando você iniciou na sua atividade profissional para hoje, o acesso das famílias à terapia tem crescido e o valor ainda é um empecilho? Tem crescido, os pais têm entendido mais a importância do processo terapêutico, mas ainda existe um mito, né, de que meu filho não precisa porque ele não tem problema nenhum. Mas não, pode não ter problema nenhum, mas desenvolver essas habilidades socioemocionais é importante e primordial. Então, assim, a ajuda da terapia nesse processo também pode ser muito importante. Vai ajudar ele em todos os aspectos. Se ele é muito bom, ele vai ficar melhor ainda. Ellen, para a gente poder encerrar, 1h da tarde agora, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira falando sobre esse desenvolvimento socioemocional. Para quem está nos acompanhando, mães, pais, avós, tios, que às vezes tem uma rotina muito turbulenta, é importante então arrumar esse tempinho para poder conversar e se interessar por esse desenvolvimento da criança que passa muito rápido, eu imagino. Sim, muito rápido. Às vezes você não precisa nem ter uma coisa planejada, né, para fazer com ela. Só o fato de você ter esse tempo com a criança já vai desenvolver muitas habilidades ali, né? Então, o contato com o seu filho, o tempo que você dedica a ele, ajuda nessas habilidades e você não precisa nem ter um planejamento sobre. Ellen Mavichian, psicoterapeuta especializada em crianças e adolescentes, mestre em distúrbios do desenvolvimento, pesquisadora do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo,
todas as informações que foram passadas aqui. Eu tenho certeza que de grande valia para o nosso público que tem alguma família, que tem alguma criança ou na família ou em casa. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos que são muito pertinentes nessa questão da saúde mental, da situação de convivência. Será um prazer. Eu que agradeço, Gabriel. E fico à disposição quando vocês quiserem. Estou à disposição.